O ano é 1175 a.C. e você é um dos soldados convocados por Ramsés III para defender o Egito em uma das batalhas mais importantes até então, pois o que estava em jogo era a sobrevivência da civilização. Os invasores eram conhecidos como os povos do mar, que haviam destruído várias cidades e impérios ao redor do Mediterrâneo, como no Império Hitita, a Grécia Micênica e o Chipre, entre vários outros impérios mesopotâmicos. As batalhas que iriam acontecer eram questões de sobrevivência e de continuidade do milenário Império Egípcio, que estava prestes a ser destruído por um povo que nem se sabia de onde haviam vindo. Mas, para entendermos o colapso da Era do Bronze, teremos que voltar para o início da Era do Bronze e suas mudanças. Antes da Era do Bronze, a economia mundial era baseada em pequenas cidades-estados, com poucos cidadãos, nos quais a grande maioria trabalhava na agricultura, em um modelo em que todas as cidades produziam apenas o necessário para sobreviver, basicamente por meio da agricultura de subsistência. Os trabalhos especializados eram poucos, o que fazia com que o desenvolvimento fosse bem mais lento, até que uma revolução tecnológica começou a acontecer, com o aprimoramento dos métodos de produção agrícola e da urbanização. Entre os avanços agrícolas, destacam-se as ferramentas de bronze, que geraram um progresso em diversas áreas, incluindo a manufatura e a militar, por serem mais resistentes e duráveis do que as antigas ferramentas de armas, que eram principalmente produzidas com cobre. Outro avanço significativo na agricultura foi a domesticação do gado para a tração, o que possibilitou uma área maior de cultivo, mais eficiente e mais rápida, poupando muita mão de obra que foi para outros trabalhos mais especializados. Pois antes disso, os trabalhos eram realizados à mão, o que demandava muita mais mão de obra. Também houve um melhor aproveitamento hidráulico, com a construção de diques e canais de irrigação. Com todo esse aumento de produtividade, a mão de obra necessária para a agricultura caiu consideravelmente. Assim, a população passou a trabalhar em outras atividades, como minas, navegação, artesanato, olaria, oficinas e no exército, possibilitando maior expansão da economia e dos trabalhos urbanos. Na questão dos avanços urbanos e em outras áreas, destaca-se a roda, que impulsionou a agricultura, mas também o transporte urbano, a logística de suprimento para as tropas e principalmente as exportações e importações. Na engenharia, também ocorreram avanços importantes, como a capacidade de mobilizar milhares de pessoas para a escavação de canais de irrigação, o que exigiu uma hierarquia social rígida e bem definida. Esse processo contribuiu para o surgimento do Estado, a única entidade com recursos e autoridades suficientes para financiar longas expedições de mineração e de comércio que atravessavam continentes. Outros processos fundamentais foram a escrita e a padronização matemática. Tornou-se necessário criar sistemas de pesos e medidas, como pedras polidas, padronizadas e desenvolver cálculos precisos, essenciais para garantir a proporção correta entre cobre e estanho na produção do bronze. Sem isso, o metal seria frágil e inconsistente. Bem contrário ao canal quando você se inscreve e deixa seu like. A escrita permitiu o registro e a transmissão de receitas metalúrgicas e contratos comerciais por grandes distâncias, ampliando significativamente a comunicação e as trocas econômicas. A produção têxtil tornou-se a primeira indústria leve da história. Tecidos finos, por serem leves, valiosos e fáceis de transportar, passaram a funcionar como a principal moeda de troca dos palácios, para adquirir cobre e estanho dos outros povos das regiões montanhosas. Essa troca entre produtos manufaturados e matérias-primas deu origem aos primeiros tratados comerciais conhecidos. Conjuntamente, esses avanços possibilitaram a transição para a Era do Bronze, caracterizada pela rápida expansão urbana, com cidades alcançando dezenas de milhares de habitantes, pelo surgimento dos primeiros trabalhos especializados, pela intensificação do comércio de longa distância, por um expressivo aumento da produtividade graças às ferramentas de bronze, e pelo aparecimento dos primeiros grandes impérios, sustentados por grandes exércitos, e pelo controle de múltiplas cidades, viabilizado pela invenção da roda e da escrita.
Na época da Era do Bronze, tínhamos grandes civilizações especializadas na produção de cada recurso, que em caso de falta de algum recurso que não tivesse na região, eles comercializavam entre si. Dentre as principais civilizações, temos os micênicos, que se localizavam na Grécia continental, sucederam os minoicos e transformaram a economia do Egeu em algo mais expressivo e centralizado. Sua produção era focada no azeite de oliva perfumado e no vinho, exportados em vasos cerâmicos padronizados, encontrados em locais tão distantes quanto a Espanha e o Egito. A economia micênica era estritamente controlada por tabletes em linear B, que registravam cada bronze trabalhado e cada trabalhador. Eles exportavam também mercenários e armas de bronze de alta qualidade. Ao contrário de Creta, que focava na estética, a produção micênica era voltada para a eficiência e para o suprimento de uma elite de guerreiros que dominava as rotas marítimas através da força. Localizados na Anatólia, os hititas controlavam as maiores reservas minerais da época, enquanto outros impérios dependiam do comércio para obter metais. Os hititas eram os produtores primários. Eles produziam quantidades massivas de prata que serviam como padrão monetário de peso em todo o Oriente Próximo. Além disso, os hititas foram pioneiros na metalurgia experimental, começando a trabalhar o ferro ainda como um item de luxo. Antes de qualquer outra civilização, sua economia era militarizada e baseada no controle das minas e das rotas de suprimentos que ligavam a Europa à Mesopotâmia, trocando minério bruto por tecidos e grãos de seus vizinhos do sul. O Egito operava uma economia única, devido ao isolamento geográfico e à riqueza do Nilo. Suas principais exportações eram o ouro bruto, que era extraído das minas da Núbia, que funcionava como a moeda de reserva internacional da Era do Bronze. Os reis estrangeiros imploravam por ouro egípcio em suas correspondências. Além do metal, o Egito era o maior produtor de linho fino e papiro, produtos que eram essenciais para as elites e burocracias de outros impérios. Diferente da Mesopotâmia, o Egito era autossuficiente em alimentos e exportava grãos. Em termos de escassez alheia, essa abundância permitia que os faraós importassem cedro do Líbano e metais preciosos, mantendo uma balança comercial altamente favorável que sustentava suas monumentais obras públicas. Ugarit era uma cidade na atual Síria. Não era um império vasto em território, mas era a capital financeira da Era do Bronze. Sua economia era puramente mercante, funcionando como um ponto de encontro onde as rotas terrestres da Mesopotâmia trocavam com o Mediterrâneo. Ugarit exportava produtos de altíssimo valor agregado, como marfim esculpido e metais preciosos. Mas sua principal contribuição foi a logística. Foi ali que o comércio se tornou multicultural. Os textos de Ugarit revelam uma burocracia poliglota, que gerenciava a exportação de cobre e estanho para todos os outros impérios. Eles eram os corretores que garantiam que o metal chegasse ao Egito e à Anatólia, cobrando taxas que tornavam a cidade uma das mais ricas da história. Creta era baseada no modelo palaciano de redistribuição, mas com um foco agressivo no comércio marítimo. Eles transformaram a ilha em um hub industrial. Vastas extensões de terra eram dedicadas a olivais e vinhas para a produção de azeite e vinho, que eram armazenados em jarros gigantes e exportados por todo o Egeu. A manufatura minoica era o padrão luxo da época. Eles exportavam cerâmicas finíssimas, joias de ouro granulado e tecidos de lã bordados com cores vibrantes. O Império Paleo-Babilônico e os antigos assírios funcionavam como o motor comercial terrestre. A Babilônia aproveitava sua geografia para produzir excedentes de cevada e lã em escala colossal, que serviam como moeda para pagar funcionários e mercadores. Já os assírios foram pioneiros nas colônias comerciais. Eles estabeleceram uma rede logística sofisticada, onde exportavam tecidos de luxo produzidos na Mesopotâmia e estanho para a Anatólia. Em troca, importavam prata e ouro. Essa transação era baseada em contratos de argila e sistemas de crédito, criando uma economia de exportação que conectava as matérias-primas do Oriente
com os mercados do Ocidente, através de caravanas que cruzavam milhares de quilômetros. Então, antes de irmos para o colapso da Era do Bronze, é bom deixar claro que até hoje não há certeza do que ocorreu nem como ocorreu. Porém, existem algumas teorias que tentam explicar como foi o colapso da Era do Bronze. Mas o que as pesquisas mais acreditam, e o que eu também acredito, foi que o colapso da Era do Bronze aconteceu por uma soma de diversos fatores, não por um único. Então vamos começar pelos desastres naturais, como a mega seca de 300 anos, que foi um desastre mais silencioso e devastador, uma mudança climática abrupta que provocou uma seca prolongada no Mediterrâneo Oriental e no Oriente Próximo. Estudos de pólen e sedimentos indicam que, por volta de 1200 a.C., as chuvas diminuíram drasticamente por décadas ou até séculos. No Egito, o nível do Nilo baixou. Na Anatólia e na Grécia, as colheitas falharam repetidamente. Isso destruiu a base econômica palaciana. Sem excedente agrícola, os reis não conseguiram sustentar artesãos, soldados ou importar estanho necessário para a produção do bronze. A fome enfraqueceu as sociedades e desencadeou migrações em massa, como a dos povos do mar, essencialmente refugiados climáticos em busca de terras férteis. Outro desastre foi a chamada Tempestade de Terremotos, entre 1225 a.C. e 1175 a.C. Uma série de sismos violentos atingiu a falha geológica, que atravessava o Egeu e o Levante. Cidades como Micenas, Tirinto e Knossos apresentaram evidências arqueológicas de muros derrubados e esqueletos sob escombros, indicando colapsos estruturais naturais e não invasões. Para uma economia centralizada, um terremoto não era apenas uma tragédia humana, mas um golpe financeiro fatal. Destruía os armazéns onde estavam concentradas as riquezas do Estado, como grãos e metais, paralisando a redistribuição de recursos. Outro fator crítico foi o chamado inverno vulcânico, provocado por episódios de intensas atividades vulcânicas. Embora a erupção de Terra tenha ocorrido antes e afetado principalmente os minoicos, há indícios de que erupções como a do vulcão Hekla 3 na Islândia lançaram cinzas suficientes na atmosfera para causar um resfriamento global temporário, alterando padrões de ventos e monções. Esse resfriamento agravou secas no sul e geadas no norte, sendo um golpe fatal para os sistemas agrícolas, que já estavam sob extremo estresse, transformando crises regionais em um colapso sistêmico do mundo da Idade do Bronze. O segundo fator e o principal para o colapso foram os povos do mar. Os povos do mar formavam uma confederação de grupos navais migrantes, que se espalhou pelo Mediterrâneo Oriental por volta de 1200 a.C. Mais do que invasores, eram populações deslocadas pelas secas e pelo colapso de suas regiões de origem, provavelmente do Egeu e na Europa Central, em busca de novas terras. Eles introduziram uma nova forma de guerra, baseada em infantaria leve e desembarques rápidos, que neutralizou os exércitos tradicionais apoiados em carros de guerras. Ao atacar centros comerciais estratégicos, como o Garite, forçaram os impérios como o Egito e os hititas a consumirem seus últimos recursos em defesa. Ao interromper as rotas marítimas de cobre e estanho, os povos do mar deram o golpe final em um sistema já fragilizado. Eles não foram a única causa da crise, mas sua violência e imigração em massa impediram a recuperação da economia palaciana, selando o fim da Era do Bronze. E por último, temos as crises econômicas, que também estão diretamente ligadas com todo o resto. Mas para entendermos, temos que ver como era produzida a principal mercadoria para o funcionamento dos impérios, que era o bronze. O bronze é feito com cerca de 90% de cobre e 10% de estanho. O cobre era produzido principalmente na ilha de Chipre, que sem dúvidas era uma das maiores produtoras, mas também havia produção em Timna, na região entre Israel e Jordânia, além das montanhas de Tauro, na Anatólia. Porém, ao contrário do cobre, que era relativamente fácil de encontrar e produzido em grandes quantidades, o estanho era raro e suas regiões de extração ficavam longe dos impérios da Era do Bronze. Existiam minas no Afeganistão, de onde vinha a maior parte do estanho importado, passando pela Mesopotâmia até o Garite.
de onde era distribuído. Também havia minas menores na Península Ibérica e grandes quantidades na Cornualha, na região da atual Inglaterra. Os mercadores traziam os materiais que eram utilizados na produção do bronze, sustentando assim a economia dos grandes impérios. Porém, como os ataques dos povos do mar e as crises climáticas, as exportações e importações foram prejudicadas gravemente, ocasionando um grande colapso econômico. Na época, a economia de quase todos os impérios era interligada, como os minérios e as madeiras dos hititas, as cerâmicas dos micênicos e dos minoicos e o ouro do Egito, entre outras mercadorias que eram amplamente comercializadas entre si. Essa espécie de globalização da época trouxe grande desenvolvimento, mas também contribuiu para sua ruína, pois à medida que cada império colapsava, aumentava a escassez de recursos e as crises econômicas nos demais. Dentre todos esses fatores, o que eu e alguns historiadores acreditamos é que provavelmente já vinha ocorrendo uma crise antes da invasão dos povos do mar, em razão dos eventos climáticos como secas, erupções vulcânicas e terremotos. Esses fatores, somados às crises econômicas que já estavam em curso, prejudicaram fortemente a economia das civilizações e também seus exércitos. Após isso, vieram os invasores, que teriam se deslocado principalmente ao norte da Europa. Essa imigração pode ter ocorrido em função de eventos climáticos, como o chamado inverno vulcânico, que prejudicou a agricultura do norte, entre outros fenômenos que comprometeram a produção dos povoados ao norte. É claro que a invasão dos povos do mar foi a mais destruidora, porém acredito que, como a economia já se encontrava fragilizada pelas crises anteriores, os impérios acabaram sendo derrotados com mais facilidade pelos invasores. Voltando à grande batalha contra os povos do mar, ela ocorreu por volta de 1177 a.C., em um cenário desafiador. Todos os grandes impérios da Era do Bronze na região, como Creta, a Grécia Micênica, os Hititas, a Babilônia e o Garite, já haviam sido destruídos. Não se tratava de uma batalha comum, mas do confronto que decidiria o futuro da civilização egípcia. A vitória de Ramsés III foi a mais amarga da história do Egito. Apesar de repelir a invasão em combates épicos por terra e por mar, o custo foi o esgotamento das reservas do Estado. O Egito sobreviveu fisicamente, mas seu sistema econômico entrou em colapso, sem parceiros comerciais para trocar ouro por estanho ou madeira. Bem, as consequências foram a primeira greve da história. Com o tesouro esgotado pelos gastos militares, o Estado atrasou o pagamento em grãos dos trabalhadores das necrópolis reais. Isso gerou a primeira greve registrada, um sinal claro de que a burocracia palaciana já não conseguia garantir nem o básico. Corrupção e caos. Sem recursos para sustentar a administração, houve uma explosão de saques a tumbas reais e conspirações no palácio, incluindo o assassinato de Ramsés III. O poder central enfraqueceu e o controle sobre os governadores locais se fragmentou. O Egito tornou-se o último baluarte da civilização do bronze, não por força, mas por sobrevivência. Enquanto hititas desapareceram e palácios micênicos foram abandonados, o Egito manteve sua estrutura administrativa, isolado, enfraquecido e à margem de um sistema que já havia colapsado. Com o comércio internacional praticamente morto, o Egito tornou-se um banco sem clientes. Ainda possuía ouro e recursos, mas não tinha com quem negociar. E sem a antiga rede de trocas, entre aspas, globalizada, o país entrou em um período de estagnação econômica e tecnológica. Embora tenha sido uma catástrofe, esse colapso abriu caminho para as transformações futuras. Ele marcou o início da Era do Ferro, quando novas civilizações substituíram as antigas e adotaram o ferro, que era abundante e superior ao bronze. Isso iniciaria mais uma era de descobertas, porém, a transição foi lenta e foi como uma idade das trevas, pela perda tecnológica e econômica, porém necessária para a transição para uma nova era. Hoje vivemos uma situação semelhante, porém em uma escala muito maior. Se na Era do Bronze o colapso afetou apenas uma região, hoje a globalização conecta o mundo inteiro. Ela trouxe a maior prosperidade da história, mas também criou uma fragilidade inédita.
um sistema que pode ruir de forma sistêmica, como ocorreu no colapso civilizacional da Era do Bronze. Ao longo da história, houve quedas de países e impérios, mas o colapso de uma civilização inteira é raro, tendo ocorrido apenas na Era do Bronze e, em certa medida, com a queda do Império Romano. Mas o que importa é a globalização, pois nossa cadeia de suprimentos é 100% interligada. Um conjunto de grandes desastres ou uma única grande falência poderia levar todo o sistema econômico à ruína. Pois imagine se pegasse fogo nas plantações de borracha, e se no mês seguinte a dívida japonesa chegasse a seu auge, e eles vendessem seus títulos americanos para liquidar parte da dívida. Isto quebraria boa parte da economia americana, que caso ocorresse a falência de grandes bancos ou empresas, isso poderia ocasionar a falência de mais diversas outras empresas nos Estados Unidos, o que se espalharia ao redor do mundo. Ou imagine se ao invés disso ocorresse guerras civis em grandes potências, ou somado a um grande conflito entre Rússia e Estados Unidos, ou China e Estados Unidos. E também um grande colapso agrícola, como uma grande seca no Brasil, que alimenta cerca de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Isso parece muito para você? Bem, é realmente raro. Mas a matemática às vezes falha. Existe uma frase que eu sempre gosto de dizer: se uma experiência tem 0,001% de chance de acontecer e você tentar apenas uma vez, ela provavelmente não irá ocorrer. Porém, se tentar milhares de vezes ou milhões de vezes, em algum momento irá acontecer. Assim, deixa de ser uma lógica probabilística e passa a ser uma lógica determinística. Isso pode parecer pouco, mas ocorreu em diversos momentos ao longo da história da humanidade e da história do planeta Terra. Se você ainda não consegue imaginar o colapso do globalismo, não se preocupe. As civilizações da Era do Bronze também achavam que isso era impossível, e todas elas, uma a uma, entraram em colapso.